Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Tempos. Pode estar estranho para vocês que estão nos acompanhando aqui, me vendo por aqui, mas a Sun está aqui conosco hoje e nós estamos fazendo um episódio especial para vocês, mulheres, no Dia das Mulheres. E antes de dar meus boas-vindas para a Sun, eu já vou perguntar para ela, Sun, o que é ser mulher? Bom, uma pergunta maravilhosa e a resposta que vem, né, já com esse tom poético que é o nosso podcast, que é o Entre Tempos. Para mim, mulher é luz. É uma palavra de luz e lembrando que toda luz a gente tem sombra. Então, para mim, a junção da mulher é luz e sombra. Isso é muito forte. Eu gosto muito dessa definição. Sun, você é mãe. Sim, E me diz uma coisa, qual foi a mudança da mulher, Sun, sim. antes de ter o filho e depois de ter o filho? Bom, aí é uma história muito bacana, porque a minha vida inteira eu nunca tinha sonhado em ser mãe. Eu não tinha essa visualização de ser mãe. Então, o meu lado mulher, ele era muito mais para a visão do trabalho do que no sentido da mãe acolhedora mãe, né. Mas eu sempre brincava com minhas alunas que eu sempre fui mãe de todas, né, então há 25 anos que eu dou aula e há 25 anos que eu cuido das minhas alunas, alunos, enfim, como mãe. E o que que mudou para mim no momento que veio o meu filho, né, a gente olha e eu acho que é tão legal, porque você pensa até numa questão, eu fiz uma viagem ano passado para a África e eu vi muitos animais, e essa coisa da mãe com o seu filhote, e realmente a gente se transmuta. A gente olha para a vida, né, a mulher e é isso da luz e da sombra, né. A mulher ela ganha a luz, né, tanto é que a gente fala Sim. ganha a luz, então a gente dá a luz, né, para o nosso filho, mas a gente ganha a luz. No momento que você tem um filho, você ganha uma luz. Eu acho que a gente tem uma luz interna dentro da gente que muda a visão que a gente tem sobre o mundo, sobre a perspectiva do que a gente vai querer ser, ter, dar, né. Então, assim, fica uma energia dentro da gente muito diferente, que eu nunca imaginei que eu fosse sentir, Isso né, eu porque, imagino. Antes, porque eh você não tinha, eu não não tinha essa tinha esse experiência, né? desejo, eu não tinha essa experiência, né, e meu filho veio de uma forma linda, e a hora que eu olhei eu falei: "Ui, agora eu virei mãe, como que vai ser isso?". E esse papel da mulher que é mãe, né, trabalhadora e tem que buscar todos os seus, né, eu tenho até uma camiseta que eu adoro que é uma menina sentadinha, né, na postura de Siddhasana do yoga, segurando 50.000 coisas. Eu acho que É isso, isso né? é a mulher, É né, equilibrar a os gente equilibra diversos, né? tudo, né, a gente equilibra essa luz e obviamente momentos de sombra também, E você né. está num momento agora novo, que é um momento de empreendedorismo também, Sim. né? E vindo com muitas ideias e muita coisa surgindo. Você se preparou para ter um período maior com no momento, no início da criação do seu filho, para depois surgir essa ideia ou essa ideia surgiu no meio do caminho? Não, eu realmente no momento que eu vi que eu estava grávida, né, porque a gente vê mesmo, né, realmente tudo cresce, tudo muda, os hormônios, uma loucura maravilhosa. Eu dentro do meu coração, e acho que até por eu ser canceriana, e eu tenho esse coisa de cuidar, que, né, eu comentei com vocês, sempre tive meus alunos como meus filhos, minhas filhas, que eu amo cuidar. Eu entendi que era meu momento de pausa, né, então eu Tá. comecei lá atrás, né, meu filho já vai fazer 9 anos agora em abril, então lá atrás eu falei: "Bom, então agora eu vou dar aquela parada, eu preciso viver o que o universo está me pedindo, que é ser mãe e mulher". Justo. Então eu precisei equilibrar essa conta, porque eu percebi que se eu não equilibrasse ia dar muito errado, Entendi. né, porque eu sou canceriana e eu preciso estar cuidando, eu gosto disso. Então eu gosto de cuidar do meu filho, eu gosto de conversar com ele sobre todos os assuntos, eu gosto de ver lição de casa, eu gosto de ver se ele tá comendo direito, então eu tenho muita presença dele, né, e hoje como Travou. Empreendedorista? empreendedorista, muito obrigada, com 9 anos tudo ficou mais fácil, né, hoje em dia ele consegue já se trocar direito, comer fazer o próprio café da manhã, ele faz as coisinhas Assim, dele, ele independente, tem né? independência, ele não precisa mais de mim. Mas no momento que eu vi que ele precisava de mim, eu preferi me recolher e me tornar a mãe.
mas A você mãe e a mulher. fez o correto. Eu É, imagino fez o corretíssimo, né? Fez do de jeito. trazer para dentro. Gente, o universo dá pra gente, mulher, né, que tem filhos, né, a oportunidade de a gente ter ali nosso filho por 14, 15 anos, vai, você pensar. Depois vai bater Depois a asa, né? gente bateu todo mundo Todos asa e nós todo mundo vai fizemos pra isso, né? casa. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, eu vou aproveitar o meu filho o máximo que eu posso, porque são só 15 anos, É né? um Se você fato. pensar, passa muito rápido. Pensa, o meu já tá com 9. Sim. Então, assim, é muito rápido esse movimento. Então eu senti que eu precisava muito estar nessa presença de pausa. E aí veio o Covid, e aí do Covid eu pausei mais Mas ainda. ainda fomos E obrigados, aí eu né? tava ali com ele 24 horas, que eu achei magnífico. Eu falava, né? Porque você começa a ver como o ser humano é perfeito, né? Começa a desenvolver a fala, começa a desenvolver a parte motora, De como. repente, do nada, vem te pergunta uma coisa que você fala, como é que formulou essa frase, Como é que né? criou isso, gente? Como é que desceu a escada sem enrolar, Isso né? é Você muito começa. legal, né? Então, foi no momento também dessa grande pausa que eu criei o olhar, então, para o Sorran.pausa, né? Lembrando que Sorran é eu sou, né? O significado. Então, eu sou pausa. E ali eu dizia para mim, eu sou pausa. E eu não brigava comigo, sabe? Foi uma coisa Foi uma coisa natural. gostosa viver o Jorge, viver minha família, viver aquele momento. Que aí é a história que eu falo que a gente tem que equilibrar muito a luz e a sombra, né? Porque senão a mulher fica na sombra, E né? é constante isso, né? Muito. A gente vê muitos casos, né, do sofrimento das mulheres, Sim. né, entre dividir o trabalho e dividir ali o momento mãe, né, porque é isso, a mulher ela vai carregar 50 Não, mil e se não pratinhos, bastasse né, todas as outras dificuldades que existem na vida na já. vida já para a mulher, É, inclusive é, na parte profissional. é, E é. eu já vou entrar com esse gancho perguntando para você. Você sente muita dificuldade como mulher empreendedora, como mulher empresária? Você sente dificuldade no mercado ou não? Olha, o mercado do yoga, mudou muito, Tá. né, se a gente pensar. Então, a gente tem que entender que, primeiro, a prática de yoga não foi feita lá atrás, quando a gente está falando no começo do yoga, na Índia, quando desenvolveram, né, então Patanjali não fez a prática de yoga para mulher, era para homens. Olha Então a só. gente já tem que entender que a gente veio com uma revolução ali do Krishnamurti que trouxe pra gente assim, ó, então tá bom, eu vou ensinar aqui para essas mulheres, para as gestantes e eu vou dar essa liberdade para elas, foi mais ou menos em 1932, eu acho que isso, se eu não me engano, tá? E ele trouxe essa abertura para as mulheres. Então, não, vamos praticar também? Porque o que que era mulher antes? Ficar em casa, É isso. ter filhos e cuidar da casa, É do isso. marido e da família, Tá aí, uma né? funcionária. Exatamente, ela não tinha a possibilidade de ver horizontes, né? Experimentar coisas novas e Experimentar tudo mais. coisas. Então, assim, no começo, pensa 25 anos atrás, o yoga não era o que é hoje, Tá. né? Não tinha essa abertura, né? A gente não tinha nem, imagina, redes sociais, a gente não tinha nada que levava a gente a nada olhar disso, para né? isso, né? E então era sempre um desafio, porque as pessoas sempre olhavam pra gente não como ela quer curar as pessoas, ela quer ajudar as pessoas, ela não quer fazer nada, ela quer fazer movimento, ela quer ficar cantando mantra. E aí as pessoas já levam pra história de Beatles quando foi pra Índia, Já acha né? E que já é. vai, Hare Krishna. Não, a gente tem essa coisa do cuidar, né? Então, assim, eu vejo que foi um processo. Até diante da minha própria família, quando imagina, eu cheguei, todos os empreendedores, né, fábricas e indústrias. Não, gente, eu não vou para esse lado, eu vou para o lado do yoga. O que é yoga, né? Como assim? Então, meu começo foi assim, realmente para eu ter certeza se eu amava, porque eu tive que passar muitas sombras. Tá. Né? E eu tive professores maravilhosos que me ensinaram a ler muito a minha luz e a minha sombra. E eu Isso é importante. entender, né? Então, também, por exemplo, várias questões. O pessoal saía, bebia, se divertia. Eu estava lá estudando, lendo. Então, são essas coisas que a gente fala que você tem que estar em equilíbrio com a luz e com a sombra para você estar bem. E Então, permanecer no foco e permanecer também, no né? Porque é foco. muito fácil, com toda a Você pressão soltar. externa, você. Tá, então tá. Você Ok. soltar. Pra quê? Pra que eu vou me estressar, né? Né? Então, eu vejo que como mulher, a gente, bom, no planeta inteiro é sempre um desafio, né? Infelizmente, a gente continua vendo notícias terríveis sobre o processo das mulheres, né? O femicídio, o quanto as pessoas ainda machucam as mulheres, não respeitam as mulheres. Então, a gente sempre tá
nessa luta. A gente sempre tá lutando. Então, Sempre é uma luta eu sinto que constante. eu continuo lutando. Então, quando a gente começou a fazer a história da venda do nosso livro, né? Então, eu ir conversar com as pessoas, pedir para abrir, tudo é difícil, né? E eu acredito que talvez no papel do homem pudesse ser um pouco mais facilitado do que no papel da mulher. Então, eu sinto que ainda a nossa sociedade, ela ainda tem esse olhar negativo para o feminino. Ainda tem. E eu Para o concordo, feminino, concordo com você. né? Ainda tem esse machismo, né? É. Ainda existe esse machismo, principalmente nos negócios. Nos Principalmente negócios. nos negócios. Porque assim, você não tem que trabalhar, vai pra casa ter filho, vai cuidar do filho. Não, eu quero Não. ter filho, quero cuidar do meu filho, do meu marido, mas eu também quero trabalhar, também quero curar, também quero trazer, né? Sabe, eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui e favorecer vocês, mulheres. Eu acho que essa guerra toda que acontece é porque vocês não são tão preguiçosas como nós somos. E vocês não têm qualquer dorzinha que segura, vocês E vão pra vai. cima. E o homem a gente já sabe que é um pouco diferente, né? Total, Sabe que é total. diferente. Tô aqui pra falar real disso daí. É. Eu acho que tem que parar, os homens têm que parar de ter medo de preguiça. Começar a estudar também, porque tem medo de perder os cargos, né? Para as mulheres, é isso. E aí o que eu falo, né, é assim, quando a gente pensa, né, a mulher ela já veio forte internamente, porque a gente dá luz, gente. É a pior dor que existe. Então, assim, a mulher já tem essa força dentro dela. Mas essa força da mulher, que eu gosto muito de conversar com as minhas alunas, tem que ser também equilibrada, né? Porque a gente tem que lembrar do equilíbrio do feminino e do masculino. É importantíssimo E eu acho que a nossa sociedade, a gente vive desequilibrando. Então, hoje a gente quer ficar muito na energia masculina ou muito na energia feminina. Não, tem que ser o equilíbrio. Porque a gente percebe, tem ao ponto que as pessoas pegam e falam simplesmente que eu vejo muitas entrevistas acontecendo Sim, de rua. lógico. E eu vejo as pessoas entrevistando você precisa de homem na sua vida? Não precisa e poderia assumir da Terra? Poderia assumir da Terra. Não, mas também assim não. também, É isso que eu falo, também Também não, não porque exagerar, é legal o equilíbrio, Sim, né? sim. Então eu acho que uma mulher que ela consegue equilibrar a energia masculina dela, né, e a energia feminina dela, ela vive feliz. Mas tem que ter muita consciência com isso. Muita, Porque não é muita. moleza isso, E o yoga né? traz isso. O yoga traz isso para nós mulheres. Hoje você vê a quantidade de mulher que pratica yoga é muito maior do que o homem. Sim, fato. Sendo que o yoga foi feito para homens. E eu mesmo né? imaginaria que Então, o yoga seria para as mulheres. Olha que Olha só. engraçado, né? Como mudou toda a visão. Hoje nós mulheres vamos atrás do yoga porque a gente precisa de consciência. E qual é a consciência? De como a gente equilibra esse feminino e esse masculino. É energia, gente. Quando a gente fala isso, é energia. Porque tanto o homem e a mulher têm energia masculina e energia feminina. Então a gente precisa equilibrar isso. E não ficar brigando, né? Então, que nem você comentou dos cargos, né? Os homens têm medo de perder os cargos. E é besteira isso. Bobagem. Né? Porque o nosso projeto Sorran já diz isso. Por que você não une? Nossa, essa mulher, ela tem muito mais força feminina e eu tenho muito mais força masculina. Que legal, vamos juntar e vamos fazer? Nossa, eu tenho muito mais feminina, ela tem masculino, vamos juntar? E aí acontece mais as coisas. Complemento, né? Você conseguir montar. É a questão que eu sempre falo, bato sempre na mesma tecla, que é você montar o seu time. Sim. Você montar muito bem o seu time, só aí você já resolveu todos os problemas. E eu sempre fui a favor de um time misto. Sim. E equilibrado, aquele Sim. 50-50, sabe? Sim, exatamente. E aí é por isso que se eu tô equilibrado, eu tô na luz e eu tô na sombra. Se eu tô equilibrado, eu tô no feminino e eu tô no masculino, né? Então, essa é a visão que a gente gostaria de deixar aqui também nesse projeto, né? Que a gente quer unir as pessoas, né? Não só na arte, mas também na energia delas, né? Aí o yoga, ele vem para te dar esse equilíbrio. Tem dias que você vai ter que usar energia masculina, não tem jeito. Você precisa. É fato, tem momentos entendeu? que tem que ter mais energia, a energia, a parte enérgica. Sim, tem que subir, você tem que. Quantas vezes você acorda e fala, meu Deus, hoje não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não, não vai dar, né? A gente tá ali falando. Não, vai dar, vamos! Então, a energia masculina vem e te ajuda. Aí tem dias que você tá muito irritada, muito incomodada. Calma, deixa eu achar meu feminino. Cadê o doce? Cadê a minha percepção? Então, nessa visão que a gente tem que entender o quão importante é o yoga para a mulher. É as personas que temos que viver, né? Exatamente. Exatamente né? isso. No equilíbrio mesmo, né? É Sempre muito bom. Diz uma coisa, Sum.
A gente tá chegando. É pequeno hoje, é um pouco menor, mais É, curtinho para vocês. é. Chegando na parte final, mas eu quero tentar puxar de você quais são as novidades que estão para surgir pela frente Bom, aí. a gente tem muitas coisas que acontecem, porque eu tenho realmente uma cabeça de criatividade maluca, eu adoro estar junto com as pessoas. Então, o que que a gente quer trazer para vocês, né? E que isso seja entendido com o coração de vocês aberto. Né? A gente quer trazer a cura para vocês. Eu não sou nenhuma xamã, não sou médica, não sou Deus, nada. Mas a gente tem caminhos, né? E o Sorran Ponto Pausa é um caminho para a gente começar a entender, né? Que se a gente não pausar, a gente não vai conseguir encontrar, né? Nada que seja mais em equilíbrio dentro desse mundo. Né? Eu ando lendo muitas notícias e eu acho muito interessante que as pessoas andam falando, né? Que o novo luxo hoje é pausar. É E isso. realmente é, É né. verdade. Então, eu quero contar para vocês que a gente vai ter, várias experiências ao longo desse semestre e do próximo na verdade ao longo do ano inteiro, né, mas nesse próximo semestre a gente já tem algumas agendas e a gente vai passando para vocês com calma. Nós temos sempre, né, do dia 1 e no dia 15 podcast de pessoas muito queridas, com energias de equilíbrio, que querem trazer pra gente oportunidade de a gente olhar para esse equilíbrio, né. E, obviamente, a gente tem aí muita coisa relacionada ao nosso livro e outras ideias aí que estão vindo, que logo mais a gente vai contar para vocês, sobre mentorias, sobre o cuidado que eu quero passar para as Sim. pessoas, né, para as pessoas lembrarem. E o principal, né, a gente entender que o Sorro Ponto Pausa é para você. É para você que está em casa, que olha para você, né, para você mulher, que você olha e você fala: "Meu Deus do céu, eu tô com filho, marido, trabalho, a minha pessoa, eu tô na menopausa, pré-menopausa, ou eu tô triste", porque tudo isso Sim, acontece na tudo. mulher, né. Meu hormônio tá aqui, meu hormônio tá lá embaixo. Tudo ao mesmo tempo, às vezes. Então, o Sorran Ponto Pausa é para você olhar para nossa página, é para você entrar no nosso site, é para você ter a nossa ferramenta inicial, que é a nossa primeira coleção, que é o nosso livro, e você trazer para você essa luz e essa sombra e se aceitar, né? Buscar essa aceitação, É o né? Eu mais acho que é bem esse importante. caminho mesmo que a gente quer. Som, foi maravilhoso o Uma papo. delícia. Espero que todos vocês tenham gostado também. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o Sim, sininho para vocês receberem as novidades que a gente vai estar soltando no nosso canal, tá bom? E acompanhe a maravilhoso. gente também no Instagram lá. Tá muito Exatamente. forte, tá muito legal. Super gostoso. E vamos em frente e lembrar que nós mulheres temos essa energia, essa luz e esse poder para a gente ser feliz, para a gente encontrar o equilíbrio, para a gente dizer todo dia pra gente: eu sou pausa, sou Rã. Pausa. E a vocês, mulheres, esqueçam os homens que falam alguma coisa desse tipo, nós não vivemos sem vocês. E é isso. Exatamente, adorei. Muito Valeu. bom. Muito obrigada. Obrigado, Su. Até Obrigada a você. mais.